A primeira vez que eu vi a Elisa, ela estava ajoelhada no chão da cozinha, esfregando com força o mármore manchado com vinho. Usava luvas amarelas, cabelos presos de qualquer jeito e a respiração pesada. Parecia determinada, quase em luta contra a mancha, como se aquela sujeira fosse algo pessoal. E talvez fosse. Naquele dia, ela nem percebeu minha presença. Eu, parado ali no corredor, vestido com o meu costume sob medida e com o celular na mão, não consegui olhar para outra coisa. A empregada nova. A cuidadora. A mulher que minha mãe tinha contratado poucos dias antes, sem nem me consultar. Na época, eu estava prestes a me casar com a Lara, uma mulher que, segundo todos ao redor, e especialmente segundo ela mesma, era o que se esperava de alguém como eu. Elegante, instruída, herdeira de uma rede de clínicas. Tínhamos compatibilidade financeira, social e até de agenda. Eu estava convencido de que era amor, ou algo bem próximo disso. O tipo de amor que dá certo no papel. Mas minha mãe nunca foi fã da Lara. Desde o começo ela dizia que algo na garota não batia certo, que era fria, que sorria com os olhos errados. Eu não dava ouvidos, claro. Achava que era só ciúme de mãe, aquela resistência clássica de quem sempre quer proteger o filho único. Depois do AVC, ela perdeu boa parte da mobilidade, e o médico foi claro. Ela precisaria de alguém por perto em tempo integral. Eu, atolado nos negócios, decidi contratar uma equipe. Mas ela recusou. Queria uma cuidadora só. E quando dei por mim, a Elisa já estava instalada na casa. No início, Elisa era quase invisível. Chegava cedo, saía tarde, não falava muito. Mas minha mãe, que sempre foi uma mulher dura, exigente, acostumada a mandar, passou a sorrir de novo. Pequenos sorrisos, discretos. Às vezes, eu a pegava gargalhando baixo na sala com a Elisa, coisa que não acontecia há muito tempo. Eu deveria ter desconfiado que ali existia algo diferente. Uma conexão. Uma confiança. Num fim de tarde qualquer, cheguei mais cedo do escritório. A casa estava em silêncio, exceto por uma música que vinha da sala. Era uma canção antiga, daquelas que minha mãe ouvia quando eu era criança. Entrei sem fazer barulho, e ali estavam as duas, minha mãe na cadeira de rodas e Elisa sentada no tapete à frente dela, penteando seus cabelos com delicadeza. Não havia obrigação naquilo. Era cuidado puro. Minha mãe sorria. Elisa também. Eu senti algo estranho dentro de mim, uma mistura de alívio e incômodo. Não gostei de me sentir invisível naquela cena. Boa noite, anunciei, quebrando do momento. Elisa se levantou rapidamente, meio sem graça. Minha mãe só murmurou um "Oi, querido", mas não desviou o olhar dela. Fui até meu quarto e tentei não pensar demais. Lara viria jantar conosco naquela noite, e eu queria que tudo fosse perfeito. Mas a perfeição, descobri depois, tem um custo alto. Na hora do jantar, tudo parecia normal. A mesa posta com requinte, velas acesas. Elisa servia os pratos em silêncio. Lara falava sobre a viagem que planejava fazer sozinha antes do casamento. Eu fingia ouvir, mas prestava atenção em outra coisa, na tensão no rosto da Elisa, na maneira como ela apertava os lábios a cada comentário da Lara. Algo estava fora de lugar. Foi quando minha mãe comentou: "Elisa, querida, depois me lembra de te mostrar a foto do meu casamento com o pai do Henrique. Quero que veja como eu era bonita." Lara soltou um riso seco. "Com todo o respeito, dona Marta, mas a Elisa tem mais o que fazer do que ver álbuns velhos, né? Até porque..." Lhou a Elisa dos pés à cabeça. "Não acho que ela esteja muito interessada em histórias de amor." O silêncio foi brutal. Elisa não respondeu. Apenas abaixou os olhos. Eu também não disse nada. Apenas continuei cortando meu filé como se nada tivesse acontecido. Minha mãe lançou um olhar duro para a Lara, mas não falou mais nada. Só pediu para se retirar mais cedo. Naquela noite, encontrei Elisa na cozinha lavando os pratos. Fui até ela sem saber bem por quê. "Você está bem?" Ela me olhou como quem mede as intenções de alguém. "Estou sim." "Senhor, você pode me chamar de Henrique", respondi. Ela deu um sorriso de canto. Meio irônico. Acho melhor manter o protocolo. Aquela resposta ficou na minha cabeça por dias. Com o passar das semanas, passei a notar mais coisas. Elisa e minha mãe estavam cada vez mais próximas.
Minha mãe até voltou a se maquiar de vez em quando, a pedir para sair ao jardim, a conversar com mais entusiasmo. Lara, por outro lado, ficava cada vez mais impaciente. Não gostava que Elisa interferisse nos assuntos da casa. Chegou a dizer, certa vez, que ela estava se achando demais para uma cuidadora. As coisas explodiram numa manhã de domingo. Eu estava no escritório da casa resolvendo uns contratos quando ouvi gritos vindo da sala. A voz de Lara estava alterada. Saí correndo e, antes de entrar, ouvi com clareza: "Você não passa de uma empregadinha metida à santa. Só está aqui porque a dona Marta tem pena de você. Não se esqueça do seu lugar." Seguiu-se um silêncio. E então, a voz firme da Elisa: "O meu lugar é ao lado de quem me trata com respeito. E isso inclui sua sogra. O que você faz com ela é abuso. E eu não vou ficar calada." Quando entrei na sala, vi Lara com os olhos arregalados, o rosto vermelho. Elisa estava entre ela e minha mãe, de braços cruzados, firme. Minha mãe, na cadeira de rodas, tremia levemente, mas seus olhos estavam úmidos. "O que está acontecendo aqui?" Perguntei. Lara tentou sorrir e encenar. "Nada, meu amor. Só um mal-entendido. Essa moça aqui se exaltou um pouco, mas já passou." Mas Elisa não se calou. Sua noiva gritou com a sua mãe. Chamou ela de inútil. E disse que se eu fosse esperta, ficaria do lado certo, porque depois do casamento, ela mandaria em tudo aqui. Eu não aceitei isso. E nunca vou aceitar. Aquela informação me atingiu como um soco. Olhei para Lara, esperando que ela negasse. Mas tudo o que ela fez foi rir, debochada. "Ai, Henrique, você vai acreditar nessa mulher? Uma funcionária? Ela quer o quê, seu lugar?" Minha mãe começou a chorar. Elisa a segurou. E naquele instante, tudo ficou claro para mim. Fui até Lara e disse, com a voz mais baixa e firme que consegui: "Você vai sair da minha casa agora. E o nosso noivado está terminado." Sem volta, ela riu, incrédula. "Você está me deixando por causa de uma cuidadora?" "Não. Tô te deixando porque pela primeira vez consegui ver quem você realmente é." Lara saiu bufando, jurando vingança, dizendo que eu estava louco, que ia me arrepender. Mas nada disso importava. A imagem da Elisa defendendo minha mãe, enfrentando uma mulher poderosa, sem medo, sem abaixar a cabeça. Aquilo ficou gravado em mim. Naquela noite, sentei no jardim com a minha mãe. Ela me olhou com carinho e disse: "Demorou, mas você enxergou." "Enxerguei o quê?" "Quem te ama de verdade." Eu fiquei em silêncio. Lá dentro, Elisa lavava a louça como fazia todas as noites. Mas agora eu sabia. Ela era mais do que uma cuidadora, ela era o elo invisível que mantinha tudo de pé. Depois daquela noite, a casa ficou diferente. O silêncio, que antes era pesado, feito de ausências e obrigações, agora parecia leve. Pela primeira vez em muito tempo, minha mãe dormiu bem. Eu também. No dia seguinte, fui o primeiro a descer para o café. Coisa rara. Sentei à mesa com uma caneca de café preto e fiquei observando pela janela. Lá fora, Elisa empurrava uma cadeira da minha mãe em direção ao jardim. As duas riam de alguma coisa. A cena parecia tirada de um daqueles filmes antigos onde tudo é bonito demais para ser real. Mas ali não era fantasia, era um instante de verdade. E aquilo começou a me provocar de um jeito estranho. Eu estava solto. Sem noiva, sem casamento marcado, sem a obrigação de fingir que minha vida era perfeita. Mas ao mesmo tempo, sentia um desconforto crescente. Elisa não me tratava diferente. Nem com mais intimidade, nem com menos. Continuava chamando o Sr. Henrique, sendo educada, mas distante. Ela parecia se recusar a se aproximar mais do que o necessário. E isso me irritava. Naquela semana, tentei conversar com ela várias vezes. Pequenos assuntos, coisas simples. Perguntei onde ela tinha trabalhado antes, o que gostava de fazer no tempo livre, onde tinha aprendido a cuidar tão bem de gente. Ela respondia o básico, com educação, mas logo dava um jeito de sair de cena, como se não quisesse abrir nenhuma porta. Até que numa manhã de terça, encontrei ela sentada na varanda, sozinha, chorando baixinho. O sol ainda nascia, tingindo o céu de um laranja rosado. Ela não me viu se aproximar. Só percebeu minha presença quando me abaixei ao lado dela com uma xícara de chá quente. "Aconteceu alguma coisa?" Perguntei, entregando a xícara. Ela enxugou os olhos rapidamente. "Nada demais. Foi só um sonho ruim." "Parece mais do que isso." "Desculpa, não queria que ninguém me visse assim.
Não tem problema. Você cuida de todo mundo aqui, Elisa. Alguém também precisa cuidar de você, às vezes. Ela respirou fundo. Olhou para o horizonte, depois para mim, e pela primeira vez falou algo pessoal. Meu irmão, ontem fez 5 anos que ele morreu. Violência policial. Tiro nas costas. Confundiram ele com um ladrão porque ele corria depois de sair do mercado. Tinha esquecido a mochila lá dentro. Eu engoli em seco. Me desculpa. Eu não fazia ideia. Ninguém sabe. Não costumo contar. Mas por quê? Ela deu de ombros. Porque quando a gente vem de onde eu vim, as pessoas acham que isso é só mais uma estatística. Só mais um número. Ficamos em silêncio por um tempo. Ela bebeu um gole do chá, ainda com os olhos marejados. E foi por isso que você virou cuidadora? Não só por isso. Mas cuidar de alguém é uma forma de resistir, de não deixar o ódio vencer. E sua mãe, ela me lembra muito a minha. Forte, teimosa, machucada, mas ainda viva por dentro. Aquela conversa me desmontou por dentro. Eu queria dizer tanta coisa, mas fiquei quieto. Só escutei. Nos dias que seguiram, eu comecei a ver a Elisa com outros olhos. Não apenas com admiração, mas com um tipo de sentimento que eu não queria nomear ainda. E talvez ela tenha percebido. Porque, do nada, começou a evitar ficar sozinha comigo. Se eu entrava na sala, ela saía. Se eu falava mais do que o necessário, ela mudava de assunto. E aquilo começou a me ferir de um jeito que eu não esperava. Até que, numa noite, tudo explodiu de novo. Eu estava no escritório da casa, revendo contratos, tentando me distrair, quando ouvi um barulho vindo do corredor. Era minha mãe, gritando. Saí correndo e encontrei ela caída no chão, ao lado da cadeira de rodas, e Elisa tentando erguê-la com dificuldade. Corri para ajudar. O que aconteceu? Ela tentou se levantar sozinha para pegar o telefone. Estava tocando insistentemente. Eu tinha saído só 1 minuto para buscar o remédio no banheiro. Minha mãe estava consciente, mas com o braço ralado. Elisa chorava. Eu falhei. Desculpa, eu devia ter trancado a cadeira. Não foi culpa sua, eu disse, olhando nos olhos dela. Foi um acidente, mas ela não conseguia se perdoar. Passou a noite inteira ao lado da minha mãe, segurando sua mão. Dormiu sentada na poltrona do quarto, como se não confiasse mais nela mesma. Na manhã seguinte, quando acordei, encontrei um bilhete sobre a mesa da cozinha. Senhor Henrique, agradeço por tudo, mas acho que está na hora de eu ir. Encontrei outra casa onde posso ser útil. Dona Marta é forte. Vai continuar bem, Elisa. Aquilo me deu um soco no estômago. Saí correndo, quase tropeçando pelos corredores. Entrei no quarto da minha mãe. Onde ela está? Ela foi embora, hoje cedo. Disse que era o melhor para todo mundo. E você deixou? Minha mãe olhou para mim com uma calma cortante. Porque eu sabia que, se fosse importante para você, você a impediria. Mãe, você ainda não entendeu, Henrique. Essa garota não quer pena, nem caridade. Muito menos que você sinta algo por ela só porque ela salvou a gente de alguma coisa. Ela quer ser vista de verdade. Igual. Fiquei sem palavras. Me senti um idiota. Corri até o portão, mas ela já tinha sumido. Liguei no número que ela deixou na ficha de admissão, mas a linha estava desligada. Fui até o endereço que ela tinha dado. Um bairro longe, periferia, e lá ninguém sabia de Elisa. Ela tinha desaparecido, como se nunca tivesse existido. Nos dias que seguiram, minha mãe voltou a usar cuidadoras de plantão, mas nenhuma durava. Ela rejeitava todas, de forma velada ou explícita. Uma delas saiu chorando depois de 1 semana. A outra pediu demissão no 2º dia. A casa voltou a ser fria, eu também. Por dentro me sentia oco, como se tivesse perdido algo muito maior do que uma funcionária. Era um vazio diferente. 1 mês depois, recebi uma ligação inesperada. Senhor Henrique. Sim? Aqui é a diretora da ONG Mulheres do Cuidado. A senhorita Elisa trabalha conosco agora. Ela pediu para que eu ligasse caso alguém da sua família entrasse em contato. Disse que precisava seguir em frente, mas que era grata. Ela está bem? Está. Trabalhando numa casa de repouso, ajudando idosas abandonadas pela família. Fiquei em silêncio. A diretora continuou. O senhor deseja falar com ela? Demorei um tempo para responder. Não, só. Diga que ela deixou saudades. E que minha mãe ainda sorri quando alguém fala o nome dela. Desliguei e fiquei olhando para o nada por longos minutos. Depois disso, tomei uma decisão. Vendi a casa onde morávamos. Comprei uma menor, térrea, com um jardim nos fundos
Cuidei pessoalmente da reforma. Levei minha mãe para lá e passamos a viver mais próximos. Cozinhar juntos. Conversar sobre coisas que nunca tínhamos falado. Foi um recomeço silencioso, mas verdadeiro. Mas a ausência da Elisa continuava presente. Em cada canto da memória, em cada cheiro de chá, em cada música antiga que tocava na sala. Foi só 3 meses depois que o destino resolveu fazer das suas. Minha mãe queria visitar uma antiga amiga que estava internada numa casa de repouso na Zona Norte. Fui com ela. Ao chegarmos lá, uma enfermeira nos conduziu até o quarto. E lá dentro, ao lado da idosa, estava ela, Elisa, de costas, penteando os cabelos grisalhos da paciente com a mesma delicadeza de sempre. Ao nos ver, congelou por um instante. Depois se recompôs com aquele velho sorriso sereno. Dona Marta? Senhor Henrique? Que surpresa! Minha mãe nem esperou convite. Estendeu os braços. Me dá um abraço, minha filha. Elisa hesitou, mas depois se entregou. Um abraço apertado, daqueles que não pedem permissão. Eu fiquei ali parado, sem saber o que fazer. Quando os olhos dela encontraram os meus, tudo voltou. Todos os silêncios, os toques evitados, as palavras não ditas. Podemos conversar? Perguntei. Ela olhou para a paciente adormecida e assentiu. Me seguiu até o jardim dos fundos. Por que você foi embora daquele jeito? Porque se eu ficasse, ia me apaixonar por você. E isso seria injusto. Comigo? Com você? Com tudo. E se já fosse tarde demais? Ela me encarou. Seus olhos estavam mais calmos, mas ainda havia algo ali. Um medo antigo. Você não sabe o que está dizendo? Sei, sim. Desde o dia em que te vi defendendo minha mãe. Desde o chá naquela varanda. Desde cada gesto seu. Você me ensinou o que é amor sem querer nada em troca. Ela olhou para o céu. Respirou fundo. E quando me olhou de novo, vi que estava lutando contra ela mesma. Eu não pertenço ao seu mundo, mas o meu mundo quebrou sem você. Ela hesitou. Henrique, eu sou só uma cuidadora. Você é a mulher que salvou minha mãe, que salvou a mim, e que me mostrou quem eu sou de verdade. Ela não respondeu, mas não foi embora, e aquilo para mim já era um começo. Ficamos ali no jardim por um tempo que não sei medir. Não falamos mais nada. Só escutávamos o som dos pássaros e o farfalhar das folhas. Elisa mantinha os braços cruzados, um escudo invisível contra tudo que poderia atravessá-la. Eu, por dentro, lutava contra uma vontade absurda de segurá-la e pedir que nunca mais fosse embora. Mas não fiz isso. Não, naquele momento, respeitei o silêncio dela. Respeitei aquele espaço que ainda existia entre nós, mesmo que doesse. Quando minha mãe nos chamou para voltar, Elisa apenas assentiu. Não prometeu nada. Nem que ficaria, nem que voltaria a aparecer. Ela apenas voltou para dentro da casa de repouso, como quem fecha uma porta com muito cuidado para não acordar ninguém. No caminho de volta, minha mãe me observava calada. Quando estávamos parados num sinal vermelho, ela disse: "Ela ainda te ama. Só não sabe o que fazer com isso." Olhei para ela, surpreso. Como tem tanta certeza? Porque é o mesmo olhar que eu dava para o seu pai quando a gente brigava feio. Amor tem esse problema. Mesmo quando a gente tenta esconder, ele escapa pelos olhos. Sorri de canto. Você sempre soube de tudo, né? Não, mas aprendi a ouvir mais com o coração do que com o juízo. E meu coração me diz que essa história ainda não terminou. Naquela noite, fiquei rolando na cama sem conseguir dormir. A imagem de Elisa no jardim, o modo como ela mordeu o lábio quando contei o que sentia, tudo voltava como um filme que se repete em looping. E naquele ponto, já não dava mais para fingir. Eu estava apaixonado por ela. Mas não era um amor impulsivo, platônico ou passageiro. Era um amor construído em silêncio, com base no cuidado, no respeito. Na verdade, no dia seguinte, voltei sozinho à casa de repouso. Levei flores, mas não para impressionar. Levei porque me lembrava da maneira como ela olhava para o jardim da nossa antiga casa. Como se flores significassem mais do que beleza. Talvez uma memória, talvez um símbolo de recomeço. Fui recebido pela mesma diretora que me ligara semanas antes. Perguntei se poderia ver Elisa. Ela sorriu, meio sem jeito. Ela não está aqui. Pedi uma licença de 2 semanas. Disse que precisava de tempo para pensar. E você sabe onde ela está?
Sinto muito, Sr. Henrique. Ela não quis que ninguém soubesse. Agradeci, decepcionado. Entreguei as flores para que fossem colocadas no quarto da paciente que ela cuidava. E voltei para casa com um peso no peito. De novo, o silêncio. De novo, a ausência. Dessa vez, porém, algo era diferente. Eu sabia que ela me amava também. Passei os dias seguintes imerso no trabalho, mas tudo parecia sem graça. Reuniões, contratos, almoços de negócios, nada me preenchia, até que recebi um envelope. Sem remetente. Dentro havia apenas uma foto. Uma praça antiga no centro da cidade. E uma frase rabiscada atrás. Às vezes, para reencontrar a gente mesmo, é preciso voltar ao começo. Reconheci a letra, Elisa. Na mesma hora, larguei tudo e fui até a praça. Era um lugar onde eu costumava ir com meu pai quando criança. Um coreto no centro, cercado por árvores antigas, uma banca de jornal, uma padaria antiga com cheiro de pão fresco que invadia a calçada. E ali, sentada num banco de pedra, Elisa, vestia uma blusa simples, calça jeans e tênis gastos. Mas estava linda. A luz do fim da tarde a pintava em tons dourados. Quando me viu, não sorriu de imediato. Apenas fez um gesto com a cabeça, me chamando para sentar ao lado. Como me achou? Você deixou pistas. E, sinceramente, acho que queria ser encontrada. Ela deu um meio sorriso. Talvez. Por que veio para cá? Ela olhou ao redor. Foi aqui que eu prometi para mim mesma, aos 15 anos, que eu nunca dependeria de ninguém para ser feliz. Que eu ia cuidar da minha vida, mesmo que ninguém cuidasse de mim. Voltar aqui me lembra quem eu sou. Me ajuda a não me perder. Fiquei em silêncio por alguns segundos. E eu? Onde entro nisso tudo? Ela virou o rosto lentamente para mim. Você entra como uma exceção que eu não sei lidar. Você me confunde, Henrique. Porque é bom demais. E eu? Eu passei a vida toda fugindo do que parecia bom demais. Porque geralmente vinha com um preço alto. E se eu disser que, comigo, você não precisa pagar nada? Que tudo o que eu quero é dividir, não cobrar? Ela desviou o olhar. E se o mundo não aceitar? O mundo que se acostume. Sua mãe vai ser julgada. Ela é mais forte do que parece. E mais esperta do que todo mundo imagina. E a sociedade? Seus sócios? Sua imagem? Você acha que eu me importo com a imagem depois de tudo que vivi com a Lara? Ela riu pela primeira vez em semanas. Um riso pequeno, quase tímido. Você é louco? Talvez. Mas só por você, ela ficou em silêncio. Depois estendeu a mão. Peguei. A pele dela era quente, viva, real. Ela apertou forte. Não disse sim nem não. Mas pela primeira vez, ficou. Na semana seguinte, começamos a nos encontrar com mais frequência. Sem pressa. Sem rótulos. Íamos ao cinema. Andávamos pelo parque. Tomávamos café em padarias pequenas. Eu me sentia livre pela primeira vez. E com ela, eu podia ser apenas o Henrique. Não o herdeiro, o milionário, o noivo perfeito, apenas um homem apaixonado. Minha mãe soube logo. Um dia, enquanto a ajudava a organizar os livros do escritório, ela perguntou: Então, quando vai trazer a Elisa para jantar? Ainda é cedo. Cedo? Depois de tudo que vocês passaram? Henrique, meu filho, o amor não espera. Ele só pede coragem. Elisa aceitou o convite. Veio num vestido simples, azul escuro, com o cabelo solto pela primeira vez. Trouxe flores para minha mãe e um bolo de laranja que ela mesma fez. O jantar foi leve. Conversamos, rimos. Minha mãe contou histórias de quando eu era criança. Elisa ria das minhas manias antigas. E por alguns instantes, parecia que aquele momento sempre existiu. Como se fosse natural. Depois, quando eu a acompanhei até o carro, ela me segurou pelo braço. Eu tenho medo, disse, de repente. De quê? De te machucar, de não ser suficiente. De não dar conta do seu mundo. Você já deu conta de mim. Do meu pior momento. Do vazio, do silêncio. Você já me salvou. Agora deixa eu te amar. Ela se aproximou. Me beijou, devagar. Com medo, mas com verdade. E naquele instante, tudo mudou. Passamos os meses seguintes juntos. Sem alarde? Sem pressa. A mídia, claro, descobriu. Saiu em alguns sites de fofoca. Milionário termina noivado com herdeira e se apaixona por ex-cuidadora da mãe. Houve comentários maldosos, sorrisos debochados em jantares de negócios. Mas eu não me importava. Elisa também não.
A única coisa que nos preocupava era manter o que tínhamos verdadeiro, simples, íntegro. E então, um dia, ela me surpreendeu com uma notícia que mudaria tudo. Estávamos sentados na varanda, assistindo ao pôr do sol. Ela segurava uma xícara de chá e olhava para o horizonte com um ar estranho. Henrique, lembra quando eu disse que não queria depender de ninguém? Lembro. Pois é, acho que chegou a hora de depender um pouquinho. Virei o rosto, confuso. O que você quer dizer? Ela me entregou um envelope. Dentro havia um exame de sangue. Eu tô grávida. O mundo parou por um segundo. Olhei para ela, para os olhos dela, para aquele sorriso inseguro. Elisa! Ela ficou tensa. Se não era o que você esperava, tudo bem. Eu posso... Mas eu a interrompi com um abraço. Forte, apertado. Você me deu tudo o que eu não sabia que precisava. Agora me deu ainda mais. Ela começou a chorar. Eu também. Ali naquela varanda com o cheiro do chá, o som dos passarinhos e o céu se despedindo do dia, selamos algo muito maior do que um romance. Era o começo de uma nova vida. E dessa vez, ninguém mais iria embora. A gravidez mudou tudo. Mudou o tempo dentro da casa. Mudou a forma como eu olhava para Elisa. Mudou até o jeito como minha mãe se movia pela casa, mesmo de cadeira. Havia uma vibração nova no ar. Algo como esperança, mas com um fundo de medo também. Um medo bom. Aquele que aparece quando você sabe que algo importante está por vir e não tem controle algum sobre isso. Elisa, por sua vez, parecia mais introspectiva. Nos primeiros dias, sorria mais, mas falava menos. Tocava o próprio ventre com um cuidado quase sagrado, como quem carrega não só uma vida, mas toda uma história que ainda não foi contada. Eu respeitei o silêncio dela, mas por dentro estava em êxtase. Medo e alegria dançavam em mim como velhos rivais que se toleram por conveniência. Minha mãe foi a primeira a comemorar abertamente. Eu sabia, desde o começo. Vocês dois estavam ligados de uma forma que o resto do mundo ainda ia demorar a entender, disse ela, enquanto tecia com as mãos enfraquecidas um casaquinho de lã minúsculo. Mas nem tudo eram flores. A notícia da gravidez caiu como uma bomba no meio corporativo, principalmente entre meus sócios. Havia um certo silêncio desconfortável nos corredores da empresa. Alguns colegas passaram a me tratar com condescendência, como se eu tivesse perdido o juízo. Outros foram mais diretos. Henrique, você precisa pensar na sua imagem. No legado da família, isso pode comprometer parcerias futuras, disse Arthur, um dos meus conselheiros mais antigos. Imagem, a gente reconstrói. O que eu tenho com a Elisa? Não. Mas e se ela estiver te usando? Você já pensou nisso? Levantei da cadeira com tanta raiva que nem percebi que bati com força na mesa. Você está demitido, Arthur. A partir de agora, minha vida pessoal está fora da pauta de qualquer reunião. Entendeu? Ele não respondeu. Apenas recolheu seus papéis e saiu em silêncio. A reação da imprensa foi pior. Os tabloides, sedentos por qualquer escândalo, começaram a alimentar uma narrativa cruel. Milionário cai em armadilha da ex-funcionária e engravida cuidadora humilde. As redes sociais, sempre rápidas no julgamento, explodiram em comentários divididos. Alguns românticos emocionados com a nossa história, outros tóxicos, golpe do baú. Ele vai se arrepender. Essa aí é ligeira. De empregada a esposa milionária. Que ascensão. Elisa leu tudo. Eu tinha pedido para ela não procurar, mas ela leu. E aquilo a atingiu como faca. Ela tentou esconder. Tentou ser forte. Mas uma noite, quando fui ao quarto e encontrei a porta entreaberta, a vi sentada no chão, abraçada aos joelhos, chorando baixinho. Sentei ao lado dela e não disse nada por um tempo. Depois sussurrei. Eles não sabem quem você é. Ela ergueu o rosto molhado e respondeu. Mas e se eu também não souber? E se tudo isso for grande demais para mim, Henrique? E se eu falhar com você? Com nosso filho? Elisa, olha para mim. Segurei seu rosto com as mãos. Você não falhou nem quando foi humilhada, nem quando teve que ir embora da casa, onde era mais amada do que imaginava. Nem quando voltou e recomeçou do zero. Você é a pessoa mais forte que eu conheço. E eu tô aqui, para você, pro nosso filho. Até o fim, ela me abraçou com tanta força que eu senti sua alma tremer. Na manhã seguinte,
tomamos a decisão de nos afastar, por um tempo, de tudo aquilo. Da cidade, da empresa, da exposição. Fomos para uma casa no interior que pertencera aos meus avós. Uma construção simples, rodeada por árvores antigas, com uma varanda de madeira e cheiro de terra molhada. Ali, o tempo desacelerou. Elisa passou a dormir melhor. Começou a escrever num caderninho marrom que carregava por todo lado. Às vezes lia em voz alta o que escrevia. Pequenos contos, histórias de mulheres fortes, de vidas simples, de afetos reais. Eu me apaixonava por ela de novo. A cada página, a barriga crescia. E junto dela, um novo amor. Um amor que eu não sabia que existia. Que vinha do cheiro do café de manhã, do som da água escorrendo na pia, do barulho dos passarinhos pela janela, do silêncio confortável entre a gente quando não era preciso dizer nada. Um dia, enquanto ela fazia um ultrassom na pequena clínica do vilarejo, o médico virou a tela para nós e sorriu. Parabéns, é uma menina. Eu olhei para Elisa e vi seus olhos se encherem de lágrimas. Ela riu emocionada. Vai ser Marta. Sua mãe vai amar, eu disse com um nó na garganta. Ela segurou minha mão. Não, vai ser Marta por ela e por mim. Porque agora eu também sou mãe. Saímos da clínica em silêncio, mas nossos passos estavam mais leves. Nossa filha tinha um nome, tinha um destino, e pela primeira vez eu consegui me imaginar como pai. Não como um milionário que oferece estabilidade, mas como um homem que aprende todos os dias a ser melhor. Voltamos à cidade algumas semanas depois. A empresa estava estável. Minha mãe estava bem. E decidimos fazer um jantar pequeno, só com amigos próximos, para anunciar oficialmente a gravidez. Convidamos poucas pessoas, gente que sabia o valor da intimidade, que não precisaria de justificativas, mas, como tudo na vida, o inesperado não pediu licença para entrar. Durante o jantar, enquanto Elisa conversava com minha mãe no jardim, Lara apareceu. Sim, Lara, vestida como sempre, elegante, fria, altiva, como se tivesse sido esculpida em mármore. Ninguém a convidou, mas isso nunca foi um obstáculo para ela. Cruzou o salão com passos firmes e me encarou com aquele velho sorriso de superioridade. Espero não estar interrompendo nada importante, disse, sarcástica. Levantei imediatamente. O que está fazendo aqui? Vim me despedir. Vou morar na Europa. Mas achei que devia te dar os parabéns pessoalmente. Não tem nada aqui para você, Lara. Pelo contrário, tem tudo. A prova viva de que você escolheu o caminho mais, digamos, alternativo. E isso vai custar caro. Tá me ameaçando? Ela se aproximou, baixou o tom da voz. Você não sabe quem está ao seu lado, Henrique? Acha que ela é só uma mocinha inocente? Eu investiguei. Ela teve problemas com a justiça, anos atrás. Um processo antigo, envolvendo uma idosa. Cuidadora negligente, diziam os papéis. Meu sangue gelou. Isso é mentira. Não estou dizendo o que ela fez. Só estou dizendo que ela foi acusada. E você, com toda essa reputação, vai criar uma filha com alguém assim? Antes que eu pudesse responder, Elisa apareceu. Tinha escutado tudo. Seu rosto estava pálido, mas firme. Eu fui acusada sim, mas fui inocentada. Totalmente. A família da paciente queria culpar alguém pela morte da senhora, que já estava com câncer terminal. Eu era a mais frágil da equipe, a mais pobre. A mais fácil de apontar. Ela olhou nos meus olhos. Eu devia ter te contado antes, mas eu tinha vergonha. Achei que, se soubesse, não olharia mais para mim do mesmo jeito. A dor que vi nos olhos dela me rasgou por dentro. E você achou mesmo que eu me importaria com um erro da justiça, depois de tudo que vivemos? Ela mordeu o lábio emocionada. Eu achei. Porque, às vezes, o amor também assusta. Pois deixa eu te mostrar que, com a gente, não precisa mais ter medo. Me virei para Lara. Você devia ir embora. Ela riu. É amarga. Um dia você vai entender que perdeu tudo. Não, eu ganhei tudo. Só que você nunca vai entender o que isso significa. Ela foi embora, bufando. Pela primeira vez, derrotada. Naquela noite, depois que todos foram embora, ficamos os três. Eu, Elisa e minha mãe, sentados na varanda. O silêncio era bom, cúmplice. Eu segurei a mão da Elisa e encostei a cabeça no ombro dela. Minha mãe observava a lua. Vocês sabem, ela disse. Quando Henrique nasceu, o médico disse que talvez ele não sobrevivesse.
O cordão umbilical estava enrolado no pescoço, mas ele lutou. Desde o primeiro segundo. E agora ele está aqui, construindo uma nova vida, com a mulher certa, com a filha certa. No tempo certo, Elisa apertou minha mão. Naquela noite, a vida parecia completa, mas, como eu aprenderia em breve, a felicidade plena também assusta o destino, porque logo algo aconteceria que ameaçaria abalar tudo o que construímos até ali, e nada poderia nos preparar para o que estava por vir. A notícia chegou numa manhã chuvosa, daquelas em que o céu parece pesar sobre os telhados e tudo ao redor cheira a terra molhada. Elisa ainda dormia enrolada no cobertor, os cabelos espalhados pelo travesseiro. Eu estava na cozinha preparando café quando o celular tocou. Era da clínica onde fazíamos o acompanhamento da gravidez. Senhor Henrique, bom dia. Aqui é a doutora Amélia. Desculpe ligar tão cedo, mas recebemos o resultado do último exame da Elisa. Precisamos que vocês venham o quanto antes para conversar. Minha espinha gelou. Aconteceu alguma coisa com o bebê? Não posso dar detalhes por telefone, senhor. Mas é importante que não demorem. Subi devagar as escadas. Entrei no quarto. Elisa ainda dormia profundamente, respirando calma. Sentei à beira da cama e a observei por um instante. Meu coração pesava como chumbo. Amor. Toquei seu braço com suavidade. Ela abriu os olhos, sonolenta. O que foi? Precisamos ir à clínica. Eles ligaram agora. Querem conversar sobre os exames. Na hora, ela sentou na cama, já com o olhar preocupado. Não fez perguntas. Sabia que, se fosse coisa simples, eles não chamariam com tanta urgência. Minutos depois, já estávamos na estrada, a chuva tamborilando no vidro. Ela mantinha a mão sobre a barriga, em silêncio. Eu dirigia sem falar. O medo era espesso entre nós. Quando chegamos à clínica, fomos direto para a sala da doutora Amélia. Ela nos recebeu com um sorriso contido, um olhar que evitava o nosso por muito tempo. Elisa, Henrique. Eu vou ser direta, tá? Assentimos. A ultrassonografia e os exames de sangue mais recentes mostraram um sinal de alerta. A bebê está com um quadro de crescimento intrauterino restrito. Isso significa que ela não está se desenvolvendo como deveria. Ainda é cedo para conclusões, mas há chances de uma condição chamada Síndrome da Insuficiência Placentária. É algo que afeta a nutrição e a oxigenação do feto. Elisa ficou pálida. Mas isso é grave? Pode ser. Em alguns casos leva a partos prematuros. Em outros, há complicações sérias. Vamos precisar de repouso absoluto e acompanhamento constante. Nada de estresse, nenhum esforço físico. E emocionalmente ela precisa estar tranquila. A pressão arterial da Elisa também está oscilando muito. Isso pode ser perigoso tanto para ela quanto para a bebê. Meu corpo congelou. E o que podemos fazer? Tudo, mas juntos. Vamos intensificar os exames. Talvez fazer um internamento preventivo mais adiante, se for necessário. O importante agora é manter a calma e seguir as orientações à risca. Saímos da clínica em silêncio. No carro, Elisa olhava fixamente para a janela, os olhos marejados, mas sem chorar. Quando estacionei em casa, ela virou para mim. Henrique, e se ela não sobreviver? Eu segurei a mão dela com força. A nossa filha é forte. Igual a você. E eu tô aqui. Vamos passar por isso juntos. Mas ela não parecia convencida. Nos dias seguintes, a casa se transformou. Instalamos poltronas e almofadas por toda parte. Criamos uma rotina de repouso, meditação, alimentação rigorosa. Mas, mesmo com todos os cuidados, a preocupação era uma sombra constante nos olhos da Elisa. Minha mãe, apesar das limitações físicas, foi quem mais nos deu força. Eu sinto que essa menina vai nascer. E vai ser brava. Vai puxar a má avó. Dizia entre sorrisos teimosos. Mas nem todo mundo lidava bem com a situação. O nome de Elisa voltou à imprensa depois que alguém vazou sua condição médica. A manchete era cruel. Complicações na gravidez da ex-empregada do milionário levantam suspeitas sobre passado nebuloso. Aquilo caiu como uma bomba, os ataques nas redes sociais voltaram, agora mais violentos. Comentavam que a gravidez era uma farsa, que ela tinha inventado tudo para segurar meu nome,
que usava doenças como desculpa. Elisa lia tudo escondida, mesmo eu pedindo para que não fizesse isso. Uma noite, encontrei ela sentada no chão do banheiro, segurando o celular como se fosse uma arma apontada para a própria cabeça. Chega, Elisa, chega. Eles não sabem da nossa vida. Não sabem do que passamos. Não deixe que isso te destrua. Ela ergueu os olhos vermelhos para mim. Mas eles têm razão, Henrique. Eu não sou ninguém. Não tenho sobrenome. Não tenho estudo. Não tenho nada para dar para essa criança, além do medo que carrego dentro de mim. Você tem tudo. Você tem amor. Tem coragem. Tem história. E tem a mim. Ela me abraçou como quem pede socorro. Na manhã seguinte, tomei a decisão de antecipar algo que estava esperando o momento certo. Pedi minha mãe para nos ajudar a montar uma cerimônia pequena no jardim da casa. Convoquei apenas 3 amigos próximos. E pedi Elisa em casamento. Ela ficou em choque. Aqui? Agora? Aqui. Agora, porque a vida não espera. E porque se há algo que eu aprendi com tudo isso, é que o amor precisa ser selado enquanto ainda há tempo. Ela hesitou por alguns segundos. Depois sorriu. Então, sim, minha mãe chorava de emoção. Elisa, vestindo um vestido simples bege, com os cabelos presos e os olhos brilhando, parecia um quadro pintado com ternura. Eu disse os votos com a voz trêmula. Elisa, eu te escolhi, não por acaso, mas porque você me viu quando ninguém mais via. Porque você me salvou e salvou minha mãe. Porque você me ensinou que o amor é silêncio e presença. Eu prometo estar com você em cada dor, em cada medo. E também nas vitórias que ainda virão. Ela respirou fundo. Disse, Henrique, eu nunca acreditei que teria isso. Alguém que ficasse. Alguém que dissesse sim para mim de verdade. Mas você ficou. E por isso, eu juro, vou lutar por essa família com tudo que tenho. Nos casamos ali mesmo. Simples, verdadeiro. Entre flores, promessas e o vento leve de fim de tarde. Mas o destino, mais uma vez, tinha outros planos. Naquela mesma noite, Elisa acordou com dores intensas. Eu a levei às pressas para o hospital. A equipe médica nos esperava, já alertada pela doutora Amélia. A gestação estava com 29 semanas. A bebê queria nascer, e era cedo demais. O relógio da sala de espera marcava 3h12 da madrugada, quando a doutora Amélia saiu com o semblante tenso. Eu estava em pé, andando de um lado para o outro, com as mãos geladas e o coração tão acelerado que parecia que ia explodir. Henrique, ela disse, com a voz baixa. Precisamos fazer uma cesárea de emergência. A pressão da Elisa subiu muito. Estamos diante de um quadro grave de pré-eclâmpsia. E a bebê, o coraçãozinho dela está desacelerando. Não temos escolha, minha boca secou. Mas ela vai ficar bem? Estamos com a melhor equipe possível. Mas preciso ser honesta. Há riscos. Para as duas, eu senti o chão sumir por alguns segundos. Minha mãe, que insistiu em ir ao hospital comigo apesar das dificuldades, segurou minha mão com a força que ainda lhe restava. Vai ficar tudo bem, ela disse. Deus é justo com quem ama de verdade. Assenti, tentando acreditar. Mas lá no fundo, um pavor que eu nunca havia sentido antes me consumia. Eu pensei em tudo, no começo de tudo. No momento em que vi Elisa pela primeira vez, ajoelhada no chão da cozinha. No instante em que a vi defendendo minha mãe com tanta bravura. Nas vezes em que tentei me aproximar e ela fugiu. Na noite em que ela foi embora. No reencontro, no jardim, no primeiro beijo, no dia do casamento. E agora? Agora ela estava numa sala de cirurgia, entre a vida e a morte. E eu, impotente. As horas que seguiram foram uma tortura silenciosa. Eu tentava rezar, mas minha mente estava em branco. O som do soro gotejando, os gritos abafados no corredor, o cheiro de hospital, tudo me dava enjoo. Por fim, às 5h48 da manhã, a doutora voltou. Ela sobreviveu. As duas. A bebê nasceu muito pequena, com 1,3 kg. Foi direto para a UTI neonatal, mas está respirando sozinha. Elisa perdeu bastante sangue, mas estabilizamos. Ela está consciente. Vai se recuperar. Naquele momento, as lágrimas vieram com força. Abracei minha mãe. A cadeira dela tremia de emoção. Choramos juntos, em silêncio. Algumas horas depois, fui autorizado a vê-la. Ela estava pálida, com tubos no braço, os lábios ressecados.
Mas quando me viu, sorriu. Um sorriso fraco, mas inteiro. Ela nasceu? Sussurrou. Nasceu. E é perfeita. Como você? Ela fechou os olhos exausta. Um soluço escapou dos meus lábios. Eu achei que fosse te perder. Eu também achei que fosse, ela murmurou. Mas algo aqui dentro me fez ficar, talvez. O amor. Peguei sua mão com cuidado, com medo de quebrá-la. Te amo, Elisa, mais do que consigo dizer. E eu te escolho. Todos os dias. Os primeiros dias da bebê na UTI foram um misto de medo, esperança e vigilância. O hospital se tornara nosso novo lar. Visitávamos a pequena Marta todos os dias. A princípio, só podíamos vê-la por uma janelinha, envolta por fios, tubos, monitores. Seu corpo frágil parecia de porcelana. Mas ela lutava. Cada respiração era uma vitória. Elisa, mesmo ainda em recuperação, fazia questão de se arrastar até a incubadora todos os dias. Cantava baixinho para a filha, mesmo sem conseguir vê-la direito. Um dia sussurrou: "Você veio antes da hora, minha filha." Mas já chegou nos ensinando tudo sobre coragem. As enfermeiras se emocionavam. A história dela e da Elisa se espalhou pelo hospital. Não éramos mais o milionário e a ex-cuidadora. Éramos apenas dois pais que amavam profundamente uma filha prematura. Um dia, a médica da UTI nos chamou para uma conversa. Temos boas notícias. A pequena Marta está reagindo bem. Começou a ganhar peso. E pela primeira vez, o pulmão está funcionando de forma mais estável. Acredito que em poucas semanas ela poderá receber alta. Elisa chorou em silêncio. Eu a abracei forte. Era como voltar a respirar depois de semanas de afogamento. No dia em que Marta finalmente saiu da incubadora e pôde ser colocada no colo da Elisa pela primeira vez, o tempo parou. Ela tremia. Eu tenho medo de quebrar a arela, disse, sorrindo entre lágrimas. Ela não vai quebrar. Ela é sua filha, sussurrei. Elisa a pegou nos braços. A bebê pequena dormia profundamente, mas seu peito subia e descia devagar, como se respirasse o mundo pela primeira vez. Foi ali, naquele instante, que tudo fez sentido. A dor, a luta, a humilhação, a desconfiança, a solidão. Tudo havia nos conduzido até ali. Voltamos para casa 3 semanas depois. A vida já não era a mesma. E ainda bem, a mansão onde tudo começou agora era apenas lembrança. Decidimos morar numa casa menor, com jardim, plantas e muito sol pela manhã. Um lar não numa vitrine. Minha mãe foi com a gente. Com Marta nos braços, ela parecia mais viva do que nunca. A cadeira de rodas já não era prisão, mas trono. Elisa decidiu não voltar a trabalhar formalmente por um tempo. Queria estar presente nos primeiros meses da filha. Eu também reduzi minha carga de trabalho. Deixei a empresa nas mãos de gente que confiava. Pela primeira vez, o dinheiro não era meu centro. Era apenas um meio para dar qualidade ao que realmente importava. O amor se enraizou em nós. Mas mesmo depois de tudo, ainda havia ruídos. Numa manhã de domingo, fomos tomar café numa padaria no centro da cidade. Enquanto Elisa escolhia os pães, ouvi 2 homens cochichando atrás de mim. "Olha lá!" É ele mesmo. O herdeiro que largou tudo por uma cuidadora. Dizem que ela armou para ele, que o filho nem é dele de verdade. Esse aí tá cego de amor. Patético. Minha mão fechou em punho, mas antes que eu reagisse, ouvi a voz da Elisa, calma, firme, ao meu lado. "Deixa, Henrique. Quem vive da própria verdade não precisa provar nada para quem vive de mentira." Eu respirei fundo. Ela segurou meu braço e me guiou para fora da padaria, como quem salva alguém da própria raiva. Na rua, ela me olhou nos olhos. "Se a gente der atenção a tudo que falam, nossa filha vai crescer achando que precisa pedir desculpa por existir, e ela nunca vai precisar disso. Então, a gente só precisa viver, com mais amor do que barulho." Eu a beijei ali mesmo, na calçada, porque o amor dela me ensinava, todos os dias, a escolher o que realmente importa. Meses se passaram, Marta crescia forte. Os olhos puxaram os da mãe. O sorriso e o meu, ou pelo menos foi o que minha mãe dizia. As noites mal dormidas, os choros inesperados, os brinquedos espalhados pela sala. Tudo isso era parte de uma nova rotina que me fazia feliz como nenhuma viagem, contrato ou fortuna já tinha feito. Certa noite, sentei com Elisa na varanda. Marta dormia no berço.
Minha mãe ouvia rádio no quarto. Lembra do começo? Perguntei. Ela sorriu com um chá quente nas mãos, quando eu esfregava o chão da cozinha e você nem me cumprimentava. Quando você me enxergava mais do que eu mesmo conseguia. Ela me olhou, emocionada. Eu nunca imaginei isso para mim. Família, amor, paz. Eu também não. Mas o destino nos pega desprevenidos e transforma a dor em milagre. Ela encostou a cabeça no meu ombro. Ficamos ali ouvindo o vento, o som distante da cidade, o barulho do nosso coração. Porque agora ele batia no mesmo ritmo. Não éramos mais um milionário e uma cuidadora. Éramos um homem, uma mulher, uma filha, uma história real, imperfeita, inesquecível. E talvez seja isso que o amor realmente é. Uma escolha silenciosa de permanecer, mesmo quando o mundo inteiro grita para você desistir. Hoje, olhando para tudo que vivemos, eu entendo. Não foi o dinheiro que salvou minha mãe, não foi o status que me mostrou o caminho. Foi o gesto, o olhar, o silêncio, foi a coragem de uma mulher comum que ousou enfrentar uma noiva. Arrogante para proteger alguém que nem era da família. Foi a força de quem carrega o mundo nas costas e ainda sorri. Foi o amor que ela me deu mesmo quando eu não tinha nada a oferecer em troca. Foi isso que me salvou. Foi isso que construiu minha vida. Foi isso que me tornou finalmente um homem. E você, o que faria no meu lugar? Se essa história te tocou, se inscreve no canal, deixa o like e compartilha com alguém que precisa acreditar que o amor verdadeiro ainda existe.